Você sabia que, em muitos lugares da África, os animais mais temidos pelos leões não são outros felinos, mas sim hienas? E mais, que entre todos os carnívoros sociais do planeta, as hienas são as que têm a sociedade mais estranha, mais complexa e mais contraintuitiva que você pode imaginar? Se você ainda acha que hiena é só a faxineira da savana que vive rindo, fica comigo, porque hoje você vai ver por que elas são, na verdade, um dos animais mais únicos e injustiçados do mundo animal. Vamos começar com algo que já quebra a sua imagem padrão. Em um grupo de hienas, quem manda não é o macho dominante, não é o alfa poderoso como em muitos filmes de lobo. Em uma matilha de hienas malhadas, quem manda é ela, uma fêmea. E não só isso, todas as fêmeas, até as mais jovens, mandam mais do que qualquer macho do grupo. Imagina um mundo animal onde, na prática, todo o poder político é feminino. Esse é o mundo das hienas. Entre os carnívoros sociais, como leões, lobos, cães selvagens, suricatos, você até encontra uma fêmea dominante aqui e ali. Mas nas hienas malhadas, a regra é outra. A hierarquia é rigidamente matriarcal. A fêmea alfa é soberana. Abaixo dela, vêm as outras fêmeas, em uma ordem de dominância bem clara. E só depois, no fim da fila, aparecem os machos. Alguns cientistas dizem que, se você quer estudar castas e classes sociais em mamíferos, não é em macacos que você começa. É em hienas. Um detalhe que quase ninguém sabe. O status social nas hienas é tão importante que ele literalmente passa de mãe para filhote. O filhote de uma fêmea dominante já nasce socialmente privilegiado. Ele herda o respeito. Isso é tão forte que, em muitos casos, um filhote pode dominar um macho adulto, simplesmente porque é filho de quem é. Imagine um adolescente mandando em um homem adulto só pelo sobrenome que carrega. Essa é a lógica social das hienas. Mas por que isso acontece? Como um carnívoro que vive em grupo pode ter uma estrutura tão radicalmente diferente de leões e lobos? E o que isso tem a ver com o corpo bizarro das hienas, com aquele sorriso esquisito e até com um pseudopênis nas fêmeas que confunde até biólogo experiente? Segura essa pergunta, porque já vamos mergulhar num dos aspectos anatômicos mais estranhos de todo o reino animal. Antes disso, se você ainda está comigo, vamos abrir o primeiro grande capítulo, o cérebro social das hienas. Por quê? Para entender o que torna as hienas únicas, você precisa entender o quanto elas são inteligentes. Entre os carnívoros sociais, muita gente pensa logo em lobos liderando estratégias de caça, cães selvagens africanos coordenando ataques e leões fazendo emboscadas. Mas as hienas malhadas jogam esse jogo em outro nível. Elas vivem em clãs que podem ter até 80 indivíduos. 80. Isso não é uma matilha, é praticamente uma pequena cidade de hienas. Em comparação, grupos de leões são bem menores, e de cães selvagens também. E por que isso importa? Porque, quanto maior e mais complexo o grupo, mais difícil é manter alianças, lembrar quem é aliado, quem é rival, quem é parente, quem está devendo o favor. É o que alguns cientistas chamam de hipótese do cérebro social. Quanto mais complicada a vida social, mais desenvolvido precisa ser o cérebro para lidar com isso. E adivinha? As hienas malhadas se saem muito bem em testes de inteligência comparáveis aos de primatas. Em testes experimentais, quando colocam hienas frente a problemas de cooperação. Exemplo, 2 hienas puxando cordas ao mesmo tempo para conseguir comida. Elas aprendem rápido, observam umas às outras e até mudam de estratégia quando a situação muda. Elas não são só boas de caça, são boas de raciocínio social. Sabe aquele preconceito de que animal carroceiro é burro? No caso das hienas, acontece o oposto. A reputação delas é horrível por causa de filmes e histórias, mas, em termos de cognição social, elas estão no topo entre os carnívoros. Mas tem um detalhe que torna essa inteligência ainda mais interessante. Não é inteligência democrática, ela é profundamente moldada pela hierarquia matriarcal. Uma hiena de alto status tem acesso a mais recursos, mais aliados e mais oportunidades para aprender. Isso afeta até a forma como elas cooperam e como elas decidem quem vai se unir a quem em conflitos internos. Agora, se você está achando isso complexo, segura que vai ficar ainda mais estranho. Porque, quando você junta essa inteligência social com a organização matriarcal extrema e com o corpo das hienas, surge talvez o traço mais chocante delas: a anatomia sexual das fêmeas. Sim, você não ouviu errado. Em muitas situações, é impossível dizer se uma hiena malhada é macho ou fêmea só olhando para a genitália. As fêmeas
têm um pseudopênis, um clitóris extremamente alongado erétil, por onde elas literalmente dão à luz. E isso é tão bizarro do ponto de vista anatômico que muitos pesquisadores viram isso pela primeira vez, simplesmente não acreditaram. Imagina o grau de dificuldade. A fêmea precisa parir através de um canal estreito que atravessa esse pseudopênis. O resultado? O parto em hienas é um dos mais difíceis e perigosos entre todos os mamíferos. Muitos filhotes morrem no primeiro parto, e ainda assim, a espécie prosperou. Isso levanta uma pergunta óbvia: por que a evolução aceitaria algo tão arriscado? Uma das principais hipóteses é hormonal. As fêmeas de hiena malhada têm níveis muito altos de hormônios associados à agressividade, como andrógenos. Esse ambiente hormonal, durante o desenvolvimento embrionário, pode ter levado ao surgimento desse pseudopênis e de fêmeas musculosas, fortes e dominantes. Ou seja, o preço é um parto difícil, mas o ganho é um corpo mais apto a dominar socialmente e a controlar recursos. E esse controle não é simbólico. Nos clãs de hienas, as fêmeas controlam acesso à comida, controlam os melhores territórios, escolhem parceiros e podem expulsar machos. Entre os carnívoros sociais, você raramente vê algo tão extremo. Em leões, há leões machos dominantes. Em lobos, o casal alfa costuma ser um macho e uma fêmea. Em cães selvagens africanos, o casal reprodutor manda. Já nas hienas, é um regime matriarcal bem definido. E se você está pensando, tá, mas e os machos? Eles são só figurantes. Aqui vem outro detalhe fascinante. Quando os machos atingem certa idade, muitos simplesmente abandonam o clã onde nasceram e vão tentar a vida em outro grupo, começando do zero. No fim da hierarquia, não existe príncipe herdeiro macho. Eles têm que conquistar espaço. Isso quase sempre depende da tolerância das fêmeas. Agora, se tudo isso já deu um nó na sua cabeça, calma que tem mais um ponto que torna as hienas únicas entre os carnívoros sociais: a relação delas com a alimentação e a caça. Porque a maior mentira sobre hienas talvez seja essa, de que elas só vivem de carniça. Na verdade, hienas malhadas são caçadoras incrivelmente eficientes. Em muitas regiões, elas são responsáveis pela maior parte das caçadas bem-sucedidas. Superando até leões, elas trabalham em grupo, correm longas distâncias, perseguem presas até a exaustão, usam resistência em vez de velocidade explosiva. É quase como se fossem maratonistas da savana, enquanto outros predadores são velocistas. Elas conseguem derrubar gnus, zebras, antílopes médios e até presas maiores, dependendo do tamanho do clã. E o mais irônico, muitas vezes, são os leões que roubam a caça das hienas e não o contrário. Só que, no imaginário popular, ficou a cena invertida: a hiena oportunista roubando do leão nobre. Por que isso acontece? Porque as hienas são extremamente adaptáveis. Elas comem carcaças quando têm oportunidade? Comem. Caçam ativamente quando precisam? Caçam. Vasculham lixões humanos em algumas regiões? Vasculham. Em termos de flexibilidade alimentar e comportamental, elas são quase como generalistas extremos entre os carnívoros sociais. E essa flexibilidade está ligada a outra característica única: elas são capazes de aproveitar partes de uma carcaça que muitos outros predadores não conseguem. Os dentes e mandíbulas das hienas são verdadeiras prensas hidráulicas naturais. Elas esmagam ossos grossos, consomem medula, trituram praticamente tudo. É por isso que, muitas vezes, você vê uma carcaça limpa na savana e deduz: hienas passaram por aqui. Agora, pensa comigo. Um animal com mandíbulas poderosas, cérebro social desenvolvido, matriarcado rígido, alta resistência física e comportamento de caça em grupo. Isso lembra quem? Lobos? Cães selvagens? Sim, um pouco, mas nenhum deles combina tudo isso com um sistema social tão invertido, tão fora do padrão como as hienas. Se você ainda está aqui, presta atenção nessa parte, porque agora vem um aspecto que pouca gente conecta: o som das hienas. Aquela risada famosa. Você já parou para pensar no que aquilo realmente significa? Elas não estão rindo de piada nenhuma. Aquele som é parte de um sistema de comunicação super sofisticado. As hienas produzem uma variedade de vocalizações, risadas, gritos, uivos, rups, que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Esses sons carregam informações sobre identidade, status e até o humor do animal. A risada é muitas vezes um som de frustração ou de submissão,
frequentemente associado a conflitos em torno de comida. Em outras palavras, a risada da hiena é menos risadinha maligna e mais um socorro, me ajuda, ou estou sendo pressionada aqui. Mas por que isso importa para o nosso tema? Porque, entre os carnívoros sociais, as hienas são um dos grupos que mais dependem de comunicação vocal para manter coesão em grandes grupos e para coordenar interações complexas. Leões se comunicam? Sim. Lobos uivam? Sim. Mas a variedade e a combinação de sons das hienas estão diretamente ligadas ao tamanho dos clãs e à complexidade social que elas têm. Mais uma vez, a vida social puxando a evolução de comportamento, de voz, de cérebro. E isso cria uma dinâmica curiosa. Uma hiena não é só um predador, é quase um político em tempo integral, negociando conflitos, alianças e acesso a recursos. Agora, se você já está com a cabeça fervendo de tanta informação, se prepara, porque a parte mais surpreendente de todas ainda está por vir. O que as hienas representam em termos de evolução convergente e de comparação com primatas, incluindo nós. Pensa nisso. Você tem um mamífero carnívoro. Vive em grandes grupos altamente estruturados, com hierarquias complexas, alianças, rivalidades, herança de status, alta inteligência social e comunicação vocal elaborada. Parece descrição de quê? De macacos, de babuínos, de chimpanzés e, de certa forma, Alguns cientistas consideram as hienas um excelente modelo para estudar a evolução de sociedades complexas, paralelamente aos primatas. O mais intrigante é que essa complexidade surge em um grupo de animais que, em aparência e fama, passam longe da imagem de animal nobre ou quase humano. Enquanto todo mundo olha para chimpanzés e gorilas, tentando entender a origem da nossa própria sociedade, existe esse outro grupo, as hienas, e silenciosamente desenvolveu uma estrutura social digna de telenovela. Intrigas, coalizões, traições, maternidade intensa, disputa por heranças de status. E aqui entra a virada. Entre todos os carnívoros sociais, as hienas talvez sejam as que mais se aproximam, em termos de complexidade social, dos primatas altamente sociais. Só que, ao contrário dos macacos, elas não têm mãos, não têm polegares, não têm linguagem articulada. Elas fizeram o mesmo truque da complexidade social usando outras ferramentas, mandíbulas, vocalizações, olfato, agressividade regulada e, principalmente, um sistema matriarcal que redistribui o poder de uma forma quase alienígena para nós. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais curiosa. Como tudo isso se encaixa com o ecossistema e o papel ecológico das hienas. Porque ser único entre os carnívoros sociais não é só uma questão de comportamento. É também uma questão de função no ambiente. As hienas não são apenas limpadoras da savana, mas essa função é importante. Ao consumir carcaças completas, inclusive ossos, elas ajudam a reciclar nutrientes, reduzem a propagação de doenças e mantêm um ambiente mais limpo. Isso é essencial em ecossistemas com grandes herbívoros e predadores. Em muitos casos, sem a ação das hienas, o acúmulo de carcaças poderia favorecer surtos de doenças. Ao mesmo tempo, como caçadoras eficientes, elas controlam populações de herbívoros, assim como leões e outros predadores. Mas o fato de serem altamente flexíveis, caçar quando dá, aproveitar carcaças quando aparecem, adaptar dieta conforme o ambiente muda, faz delas um dos carnívoros mais resilientes às mudanças ambientais. Em regiões onde leões desaparecem por pressão humana, muitas vezes as hienas conseguem se manter. Em áreas degradadas, onde carcaças de gado aparecem, elas chegam primeiro. Isso é um problema para fazendeiros, mas mostra a incrível capacidade de ajuste dessas animais. E aqui está um ponto de contraste importante com outros carnívoros sociais. Muitos deles são mais sensíveis à fragmentação de habitat e à pressão de caça. As hienas, por serem tão flexíveis e oportunistas, conseguem persistir onde outros grandes predadores já sumiram. Elas são, em certo sentido, sobreviventes extremos. Ao mesmo tempo, isso cria conflito com humanos. Hienas podem atacar gado, se aproximar de vilarejos, vasculhar lixo. Isso reforça a fama negativa. Mas, ecologicamente, elas estão cumprindo um papel que poucos animais conseguem cumprir tão bem. Enquanto lobos, leões e cães selvagens sofrem declínios graves em muitas áreas, as hienas ainda resistem. Agora, vamos juntar tudo. Matriarcado, inteligência social, anatomia bizarra, voz peculiar, dieta extrema e flexibilidade ecológica.
O que tudo isso tem em comum? É aqui que vem o clímax. As hienas são talvez o melhor exemplo, entre os carnívoros sociais, de como a evolução pode pegar um molde básico, um mamífero predador, e torcer esse molde até o limite, criando uma combinação que desafia praticamente tudo que a gente acha normal em sociedades de animais. Enquanto nós crescemos ouvindo que o macho alfa domina, que o mais forte manda, que fêmeas são mais discretas, as hienas viram tudo de cabeça para baixo. Nas sociedades delas, ser macho não é sinônimo de poder. Ser agressiva e bem conectada socialmente é. O prestígio não vem do tamanho da juba, mas da posição na linhagem materna. E o mais curioso, essa sociedade funciona. Não é uma aberração temporária. É um sistema estável, testado pela seleção natural por centenas de milhares de anos. Em savanas cheias de competição, secas, presas móveis, predadores rivais, seres humanos, elas ainda estão lá. Não por acaso, mas porque esse jeito estranho de organizar a vida deu muito certo. Pensa em como isso contrasta com leões. Leões dependem de machos fortes que defendem haréns de fêmeas. Quando um grupo de machos é derrubado por outro, filhotes podem ser mortos, e a estrutura muda radicalmente. É um modelo centrado em reviravoltas violentas. Nas hienas, o poder é mais difuso, distribuído ao longo de uma rede de fêmeas. Isso não quer dizer que seja pacífico. Conflitos são intensos, mas a forma como o poder se perpetua tem outra lógica: herança matrilinear, redes de parentesco femininas, alianças entre irmãs e filhas. É quase um clã no sentido humano da palavra. E isso, entre os carnívoros sociais, é algo extraordinariamente singular. Se você reparar, praticamente tudo que torna as hienas únicas deriva desse núcleo, um sistema matriarcal hormônio dependente, extremamente rígido, que molda o corpo, o comportamento, a infância dos filhotes, a maneira de caçar, a forma de cooperar, a comunicação vocal e até o papel ecológico. Você quer entender por que elas têm aquele pseudopênis? Olha para os hormônios ligados à agressividade e à dominância das fêmeas. Quer entender por que os clãs são tão grandes? Olha para a necessidade de defender comida de leões e outros competidores, o que favoreceu grupos maiores e mais coesos. Quer entender por que elas têm uma comunicação vocal tão complexa? Olha para a necessidade de manter essa mini-sociedade funcionando. No fim das contas, as hienas são a prova viva de que a natureza não está nem aí para as nossas categorias fixas. Macho dominante, fêmea submissa, predador nobre, carroceiro covarde. Elas misturam tudo isso, desafiam tudo isso, e ainda saem vencedoras na corrida evolutiva. E agora, voltando à pergunta do começo, o que torna as hienas únicas entre os carnívoros sociais? É a combinação explosiva de um matriarcado extremo, uma hierarquia herdada, uma inteligência social comparável à de primatas, uma anatomia sexual quase surreal, mandíbulas capazes de triturar ossos, vocalizações complexas e uma flexibilidade ecológica que faz delas verdadeiras sobreviventes. Enquanto outros carnívoros sociais seguem modelos que a gente já conhece bem. Casal alfa, machos dominantes, grupos menores e mais previsíveis. As hienas escolheram um caminho quase oposto. E esse caminho deu tão certo que, apesar de odiadas, caricaturadas e caçadas, elas continuam dominando muitos ambientes onde outros grandes predadores já sumiram. Então, da próxima vez que você ouvir aquela risada na savana em um documentário, tenta lembrar. Aquilo não é só um som esquisito, é a voz de uma das sociedades mais complexas e impressionantes do mundo animal. E se você chegou até aqui, me conta, qual dessas características das hienas mais te surpreendeu? A sociedade matriarcal, a inteligência, o pseudopênis das fêmeas, a caça eficiente, ou o fato de que, no fundo, elas são muito mais donas da savana do que os próprios leões. Esse mergulho no universo das hienas mudou um pouco a sua visão sobre elas? Aproveita para deixar o like, compartilhar esse vídeo com alguém que ainda acha que hiena é só vilã de desenho. E comenta aqui embaixo se você quer um próximo episódio comparando hienas com lobos, leões ou primatas. Porque, quanto mais a gente entende esses animais, mais a gente percebe. A natureza é muito mais estranha e muito mais incrível do que qualquer história que a gente inventa sobre ela.